Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre Pantera Negra Wakanda Forever. Pois é, ou Pantera Negra Wakanda para sempre, se você preferir traduzido, claro. Esse filme que saiu já tem mais ou menos umas 2 semanas, eu acho. Devia um tempinho para poder assistir, mas já assisti e tenho meu veredito, pelo menos do primeiro view. Pois é, que a gente assiste uma vez e depois assiste de novo pra ver se continua a mesma coisa. Mas não se preocupe que o vídeo de hoje é sem spoilers, nada de muitos detalhes, somente as minhas impressões sobre o filme, beleza? Então, marca aí o seu like, comente se você gostou do filme ou não e compartilhe esse vídeo com seus amigos que ajuda muito o canal. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, primeiramente, normalmente os filmes da Marvel, né, vamos colocar assim, todos os filmes da Marvel têm aquela sua cena de abertura principal. Este foi um caso diferente. O filme começa com 30 segundos de silêncio e, logo na sua abertura, são algumas imagens, né, sobre o Chadwick Boseman, que infelizmente veio a falecer devido a um câncer. E esse, basicamente, é o mote da história. Como lidar com a perda. Cada pessoa tem a sua forma de lidar com isso, com essa situação. E ali, no filme, vão se tratar muito disso. O que eu achei bem interessante. Mas isso não é bem um spoiler, tá, gente? Que pra quem já assistiu os trailers, sabe que no filme também o Pantera Negra, o T'Challa, morreu. Ah, isso não é um spoiler, por favor, tá lá nos trailers. Se você assistir qualquer trailer, vai mostrar isso. E, apesar de tudo isso, algumas nações acham que o país de Wakanda enfraqueceu. Mas, na verdade, não é bem isso. A Rainha Ramonda, que agora é a regente de Wakanda, claro, eles não mantêm o mesmo processo de ter um conselho com as principais tribos de Wakanda para deliberar algumas situações, claro. Isso ainda continua, mas é ela que toma a decisão final. E ela está vai participar de umas reuniões com as Nações Unidas, já que o próprio T'Challa na verdade, o T'Chaka começou a abrir as portas de Wakanda e o T'Challa meio que manteve essas portas abertas no final de Pantera Negra 1. Então, a história vai se desenrolando, vai se percebendo que Wakanda não tem nada de fraca, apesar da falta do Pantera Negra. A nação continua tendo seu ótimo sistema de defesa. As Dora Milaje estão fazendo muito mais missões do que antes. Para quem assistiu Falcão e Soldado Invernal, sabe que elas atuam de maneira internacional, indo para outros países também. Então, pode acreditar, vocês vão ver muitas e muitas cenas dela no filme, o que é bem legal. E, é claro, a própria Rainha Ramonda, como ela infelizmente perdeu o filho dela pela segunda vez, porque para quem não se lembra, o T'Challa foi um dos blipados no estalo do Thanos. Então, vocês imaginam o quão triste e difícil é para ela. Ela ficou viúva do marido, perdeu o filho 2 vezes e nas 2 vezes ela não pôde fazer absolutamente nada. E claro, ainda temos a Shuri, que também está lidando com o luto, apesar de se passar algum tempo, mas é uma situação bem difícil para ela ainda. E aqui nós vemos, logo no início, essa parte do relacionamento entre elas, de como é até certo ponto difícil, já que a Shuri ela é muito voltada para as questões tecnológicas, a Rainha Ramonda ela já tem mais da cultura dela, enfim, tudo isso está meio que entrando em conflito em alguns momentos, mas existe uma certa cumplicidade entre elas.
apesar das diferenças, elas já têm um respeito uma da outra, elas não tentam diminuir nada uma da outra, pelo menos não da parte da Ramonda, principalmente, ela não tem essa coisa de querer diminuir o sentimento ou até mesmo as crenças da Shuri. Pelo contrário, ela tenta entender. É bem legal isso. Mas, além delas duas, no cenário familiar e até mesmo político, nós temos também o personagem principal, que é o vilão da história. E sim, ele não demora a aparecer. Acho que são uns 10 a 15 minutos de filme, ele já está aparecendo e, olha, tá tocando terror. O negócio fica bravo. Esse cara ficou bravo. Claro, estou falando aqui, gente, para deixar bem claro, estamos falando do Namor, que já apareceu nos trailers também. O Tenoch Huerta tá fazendo um ótimo Namor, na minha opinião, tá? Gostei muito. E claro, para quem não sabe, o Namor é um personagem dos quadrinhos da Marvel muito, muito antigo, mas muito antigo mesmo. Tanto nos lançamentos de quadrinhos como cronologicamente. E não teve nenhum filme de origem dele. Ele está sendo apresentado aqui, a origem dele também é apresentada no filme. Mas claro que tem uns baita períodos de tempo ali que não foram apresentados e quem sabe num próximo filme venha a ser apresentado, né? Dona Marvel, fica a dica aí para conhecermos mais sobre o Namor. No original, o Namor ele veio da Atlântida, o mesmo país fictício onde foi colocado debaixo d'água, os seus residentes respiram embaixo d'água. E sim, existe uma certa semelhança com o Aquaman. Existe. Porém, tem umas diferenças. No caso, o Namor dos quadrinhos, estamos falando dos quadrinhos aqui. Um pequeno adendo, né? Ele é mutante também. Além de Atlante, ele é mutante. No caso do Arthur Curry, o Aquaman, ele é só parte humano, parte Atlante. E sim, o Namor chegou a fazer parte dos X-Men. Por um tempo ele fez parte do grupo. Mas aí, voltando para o filme, o Namor aqui ele já tem uma origem diferente. O que para mim foi muito bom. Sabe, você desvincula o Namor tanto até um pouco dos quadrinhos, não tanto, mas tira um pouco dele dos quadrinhos e desvincula daquela imagem de comparação com o Aquaman, sabe? Você tira isso, porque esse Namor é muito diferente nas feições, né? E também na cultura. Porque o Namor dos quadrinhos, ele parece um personagem que veio de algum país asiático. Não se sabe qual exatamente, né? Não tem certeza de qual. Mas aqui ele tem como origem os países mesoamericanos. Então, você vê que tem muito disso nas imagens dele. Você percebe que tem aquelas partes mais coloridas que eram comuns dessas culturas. E sinceramente a caracterização ficou muito legal, ficou muito boa. Eu até vi em alguns outros vídeos falando que as cenas no fundo do mar ficaram meio escuras, mas eu entendo o fato de estar meio escuro. Eles estão numa profundidade absurda, então sim, tem que estar escuro. Mas particularmente eu gostei muito, apesar dessa certa escuridão, mas não foi tanto assim, na minha opinião não foi tanto assim. E fora isso, pra mim o Namor desse filme tá muito bom. Claro, ele não é exatamente o mesmo Namor dos quadrinhos, tá, gente? É uma adaptação. E claro que eles vão tirar coisas. Vão acrescentar e vão tirar. E pra mim, o que eles tiraram do Namor dos quadrinhos, pra mim caiu bem. Esse Namor, ele é muito mais experiente e, na minha opinião, mais inteligente do que o próprio Namor dos quadrinhos. O cara realmente é um rei. O
cara é o rei de Talocan. E por ser o rei de Talocan, ele toma atitudes que, pra mim, realmente parecia com a de um regente. O Namor que eu via dos quadrinhos parecia um louco. Sinceramente, ele é louco. Ele realmente surta em vários momentos. No Namor desse filme, pra mim tá ótimo. Pra mim, caiu super bem. Claro, tem uma cena ou outra que eu achei assim, meio estranho, mas deu pra passar, são esses alguns pequenos detalhes assim que não tornam o filme perfeito, mas no final vou dar minha nota. Aí, além disso tudo, nós temos outros personagens como o M'Baku, que de início a gente pensava que era só um cara meio fortão, gostava do negócio da força, né, demonstrar a força dele, da tribo Jabari. Mas não, ele não é só um cara muito forte. Ele é um cara inteligente pra caramba. Ele é inteligente, ele é empático. Ele realmente tem uma sabedoria. Porque, pra quem não sabe, os personagens que fazem parte do Conselho de Wakanda são os líderes de cada tribo. Portanto, eles têm que compreender o seu povo, eles têm que entender cada um deles. E o M'Baku, pra mim, cara, ele saiu muito bem. Nesse filme, pra mim, ele saiu muito bem. Teve mais participação até. O Winston Duke, acho que é esse o nome do ator. Ele realmente protagonizou muito bem esse personagem nas cenas que ele precisava demonstrar mais empatia, utilizar mais de bom senso, sabedoria. Ele realmente se mostrou dessa forma, achei bem legal. Foi uma ótima apresentação para o personagem. E, é claro, sem perder aquele jeitão dele meio bruto, meio ranzinza em alguns momentos. Isso eu achei muito bom. Além disso, nós temos outros personagens que são apresentados, né? No caso, 3 deles que para mim estão em destaque, que são a Namora, a Hayley Williams e a Tuma. Esse Atuma, assim, eu reconheço que não li muito sobre o Namor, mas tinha uma animação, na verdade eram 2 animações dos Vingadores, e o Atuma ele aparece nas 2, se não me falha a memória. Em uma eu sei que aparece. Cara, ele parece um louco. Um cara maluco por combates, por batalhas. O Atuma que aparece nesse filme, caiu. Cara, é exatamente assim. A caracterização dele ficou muito, muito boa. Parecidíssima com a dos quadrinhos e até da animação. O modo como ele age, se porta mais orgulhoso, sabe? Austero. Eu gostei pra caramba dele. A Namora, eu tive menos contato ainda. Mas eu gostei um pouco do jeito dela, achei interessante. Apesar dela ter tido pouco tempo de tela, na minha opinião. Para ter uma opinião bem formada sobre ela, precisaria de um pouco mais de tempo de tela, mas não dá para fazer isso com o filme, gente. Já tem muito personagem. Além deles, né, a própria Hayley Williams, ela teve uma boa participação. Eu gostei da personagem, achei ela bem divertida. Os momentos em que ela dá umas surtadas assim, eu achei bem legal. Eles mudaram algumas coisas da história original da personagem. Ela é uma personagem bem nova, se não me engano, nos quadrinhos, ela é bem recente. Acho que não tem nem 10 anos que foi lançado, surgiu assim nas histórias. Mas eu gostei dela. Algumas pessoas já acharam ela meio desnecessária pro filme. Claro, poderia até ser. Poderia realmente. Eles poderiam mudar isso. Tirar o tempo de tela dela. Mas eu vou ser sincero que eu gostei. Eu não vi isso como um ponto ruim, não. Não a vi como um ponto ruim pro filme. E nessa participação dela, as construções dela, afinal ela é meio que uma personagem que se inspirou, meio que não, ela realmente se inspirou no Tony Stark. Ela se inspirou muito na tecnologia dele para poder
criar a própria armadura. Mas isso não diminui em nada a personagem. Tá? Eles respeitaram isso dos quadrinhos, que nos quadrinhos ela realmente tinha uma grande afeição pelo Tony Stark. Ela queria meio que aprender muito com ele. Ela aprendeu muito com ele, só por observação. Ela criou a própria armadura utilizando a engenharia reversa da tecnologia Stark. E ela realmente é uma das mentes mais geniais, né? Prodigiosas também do universo Marvel. E ela teve uma boa participação nesse filme também. E eu gostei, particularmente gostei. Tanto que no ano que vem, acho que é ano que vem ou no próximo, vai ter uma série dela, que é Coração de Ferro. Não tenho certeza se é o ano que vem ou só o próximo, mas fiquem ligados que em breve essa série vai sair. E, é claro, não podemos nos esquecer dos dois personagens que aparecem pouco também, menos até do que a Harry, que é o Everett Ross e a Condessa Valentina. Esses dois, tem umas coisas que acontecem ali que você descobre, que você fica meio assim, tipo, chocado. Eu fiquei meio chocado com isso, mas tudo bem, foi interessante. E o Ross, ele tem uma participação boa, assim, ele ajuda os personagens em alguns momentos, com informações, já que ele faz parte da CIA. E, cara, eu achei interessante a relação desses dois personagens. A Condessa, maluco, aquela mulher realmente vai causar um estrago na Marvel. Bom, só pra dar uma situada pra vocês, a personagem ela apareceu pela primeira vez na série Falcão Soldado Invernal. E no final da série ela recruta um dos personagens. Ela aparece também na série do Gavião Arqueiro, isso. E ela também aparece no final de Viúva Negra. Ela aparece também na cena pós-crédito. Cara, ela tá meio que sendo um Nick Fury pra história. Ah, mas por que é tipo Nick Fury? Porque ela tá reunindo pessoas. Se você for parar pra pensar, o Nick Fury na fase 1 até a 2, assim, ele meio que na fase 1 ele recrutou os Vingadores. Ele criou a iniciativa Vingadores. A Condessa tá fazendo praticamente a mesma coisa. Só que ela, diferente do Nick Fury, ela não tem muito limite. O Nick tinha. Ele sabia que tinha que proteger o país dele, mas ele sabia até onde podia ir. Ela não tem muitos escrúpulos. Isso se nota um pouco. Tanto para quem assistiu Viúva Negra e assistiu Gavião Arqueiro, vai notar isso. Ela é muito manipuladora, muito mais manipuladora do que o próprio Nick Fury. E por ser dessa forma, ela realmente vai causar muitos problemas. Eu tenho quase certeza que Guerras Secretas não vai... Guerras Secretas, para quem não sabe, foi um evento da Marvel. Eu até mencionei alguns outros vídeos aqui no canal. E, cara, eu acho que é ela que vai ser o problema dessas Guerras Secretas. Eu tenho quase certeza. Não sei porquê, mas vai ter dedo dela. Tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado, né? Talvez Guerras Secretas esteja mais ligado ao Kang do que a própria Valentina. Mas, vamos ver. Particularmente, voltando ao filme, eu gostei da participação dela. Achei desse novo traço da personalidade que ela é apresentada de maneira bem interessante. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Além de tudo isso, já foi mencionado, o filme ele realmente consegue colocar toda a parte da cultura africana em Wakanda. Porque é interessante que, para um país que vive... Ele é pequeno, de certo modo é um país pequeno dentro da África, mas que mantém a sua herança cultural e a tecnologia mescladas.
é muito interessante, ficou muito legal, achei muito interessante o jeito que eles colocaram tudo. Ficou muito bonito o filme, ele é um filme bem colorido, que a cultura africana ela é muito cheia de cores. Para quem não sabe disso, é uma cultura com roupas extremamente coloridas, pinturas bem diferenciadas, e o Wakanda demonstra muito isso. Então ficou muito legal. Na minha opinião, ficou muito maneiro, muito bonito. Ele é visualmente muito bonito, ele salta aos olhos, tanto em Wakanda quanto em Talocan. Se pensa que Talocan é só uma cidadezinha no fundo do mar, mas não, tem muita coisa lá. É muito bonita a caracterização da cidade, ela mescla a parte da cultura mesoamericana, que também é muito colorida nessa questão da diversidade de cores, é muito legal. Ficou muito, muito bem feito. O CGI, pra mim, ficou muito bom. Tá, tem uns momentos que são mais fraquinhos, tem, mas é pouca coisa. Pra mim foi pouca coisa, pouca diferença, não estragou a minha experiência. Pra mim não estragou. Especialmente no final. Eu gostei muito disso. E, rapaz, tem umas referências assim que eu pesquei, né? Foram poucas, mas eu pesquei. E eu gostei. Vou dizer que gostei dessas referências. Mas isso é papo para outro vídeo. E então, né, contando tudo isso que eu já vi, incluindo a trilha sonora, que a trilha sonora é muito boa, cara. A trilha do filme é muito, muito boa. Tem momentos que não tem praticamente trilha nenhuma. A trilha sonora é só o som do ambiente. Sabe? Você está no meio de uma floresta, você escuta apenas animais, som da água. Cara, muito legal. Eles realmente conseguiram botar a trilha certinha em cada momento. Ficou muito, muito bom. Foi um trabalho incrível. Esse filme, pode ter certeza, assim como Pantera Negra 1, esse com certeza vai para Oscar. É filme digno de Oscar. Vai para o Oscar ano que vem. Vai estar disputando com certeza em figurino. É impossível não notar todos os figurinos. Ficou muito legal. Eles vão colocar sim essa parte para maquiagem. Cara, vai ter. Com certeza vai ter. Se preparem. Então, na minha opinião, de todos os filmes, né, lançados até esse ano, né, dos que eu já assisti, ele é um Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, é um filme nota 10? Não, tem uns defeitozinhos e tal, mas é um filme nota 9. Pra mim é um filme nota 9. Ah, mas o filme tem 2 horas e 40 de duração. Tem 2 horas e 40. Que pra mim passou como se fosse nada. Passou voando. Eu nem senti o tempo passar. Quando eu fui ver, caramba, o filme tá acabando. Eu só fui ver, caramba, já tá tarde já. Mas foi só no final mesmo. Porque de resto, eu nem liguei. O filme é muito, muito bom. Eu recomendo que vocês assistam. Se vocês gostam de filmes de super-heróis. Mesmo que você não goste de filmes de super-heróis, não tem tanta referência assim a outros personagens, tá, gente? Só pra constar. É um filme do UCM. Tem personagens do UCM? Sim. Faz algumas referências? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E fica um filme bem construído se você não assistiu nada ainda e só viu Pantera Negra 1, que assistiu 2, você vai poder assistir tranquilamente. Vai valer a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou dando aqui minha opinião sincera sobre o filme, tá? Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Se gostaram, se não gostaram. E por que não gostaram também, né? Não custa nada dar uma explicadinha. E a gente continua batendo um papo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito aqui o canal. Isso está ajudando muito, o crescimento do canal está indo bem, graças à ajuda de vocês. E, é claro, do seu like, que vai fazer com que o YouTube entregue mais vídeos para outras pessoas. Beleza? Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê numa próxima. E boas leituras e bons filmes para todos nós. Valeu!